Muito bem. Agora sim. Já está gravando, já está valendo. Bom dia, queridos mentorandos MyFenta. E para você que ainda não é nosso mentorando, ou é nosso mentorando, mas não está nos assistindo ao vivo, você que clicou no link que nós liberamos e está aí no conforto do seu trabalho ou da sua casa, vendo a reprise dessa aula, bom dia, boa tarde, boa noite. De qualquer maneira, seja bem-vindo a este importante pilar da mentoria MyFenta, que são as aulas Google Meet. Toda semana uma aula nova, seguindo o cronograma da SBA. E olha que isso daqui é apenas um dos 5 pilares da nossa mentoria. Quem está com a gente conhece bem. São 5 as bases que constituem a mais fantástica mentoria do Brasil, a que mais cresce no país. São essas aulas Google Meet. Não satisfeitos, nós temos também uma programação lá no Spotify, a programação FentaCast, que aborda o mesmo tema, também seguindo a SBA de uma maneira muito mais lúdica. Não satisfeitos, também pela plataforma Google Meet e também ao vivo, semanalmente, e também fica gravado em links, nós temos o Clube da Revista, isso mesmo, artigos científicos relevantes sobre o mesmo tema abordado com uma outra ótica. Além disso, diariamente, a parte teórico-prática, anestesias com pacientes reais, são mais de 1.500 por mês nos nossos hospitais, com a ajuda de mais de 30 residentes, em atos reais, filmados para vocês mentorandos dentro do ambiente de grupo de WhatsApp MyFenta. Isso mesmo. E nós mostramos de tudo lá, desde fonoanatomia, passando por anestesia multimodal, transplante hepático, cardíaca, táticas anestésicas variadas. Abordagens que vão desde abordagens simples até comentários complexos. E finalizando, o 5º pilar, a fantástica mentoria online, que pode acontecer no ambiente de WhatsApp MyFenta ou no privado, onde eu, Vinícius, médico anestesiologista, chefe de residência médica, professor universitário homenageado por diversas turmas de odonto, farmácia. Dentro da medicina, a história não foi diferente. Somos hoje, além de fundadores do canal Fentanil, chefe de residência médica e estamos colocados na cidade de uma maneira assim com muita humildade, com muita seriedade, com muito trabalho, de uma maneira muito respeitada, né? Então, essa mentoria online, eu fico à disposição de vocês, TSA desde 2003, de 7 da manhã às 11 da noite. Você pode perguntar o que você quiser. É isso mesmo. No canal Fentanil, no canal Fentanews, os 5 pilares conversam entre si e todos falam com você através da mentoria online. Então, nós estamos aqui recebendo os nossos mentorandos. Para começar a aula sobre Target Controlled Infusion, o famoso TCI, né? Ou em português, anestesia alvo controlada, que se difere de uma infusão simples daquela droga que a gente injeta no soro, ou através de uma bomba de infusão, não é? Ou através de um dial flow, que é conectado no equipo, por ter um software, um microprocessador, que vai buscar, ao invés de uma infusão constante, uma infusão variável para obter uma concentração no plasma ou na biofase, que é no receptor, fixa. Então, nós sabemos da literatura, por exemplo, que o Propofol nós podemos usar no plasma, por exemplo, né, de 1,5 a 5 microgramas de concentração por ml. Já na biofase, nos receptores, a gente já fala em nanogramas, né, que seria o efeito. Então, de qualquer maneira, é muito importante que a gente conheça da literatura quais são os alvos de cada droga. Nós informamos esse alvo para a nossa bomba de infusão alvo controlada, informamos dados como peso, altura, não é? E sexo, e ele vai, então, o nosso software, através de modelos farmacocinéticos extraídos da população, através de testes que foram feitos com bolos, né? Então, vários bolos foram feitos em vários pacientes,
dentro dos quais analisou-se a concentração plasmática resultante, o tempo de decaimento, e a partir daí surgiram, então, essas máquinas fantásticas que conseguem prever a farmacocinética em cada indivíduo e manter constante em microgramas de concentração ou em nanogramas de concentração no efeito e microgramas no plasma, uma dose de concentração constante, né? Uma concentração constante a partir da variação da velocidade do fluxo. Ora, ele faz um overshooting, que é aumentar a velocidade de infusão para obter uma concentração mais rápida. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente usa o modo efeito. Horas, eles fazem uma pausa a mitigar, a diminuir essa concentração. Tudo isso vai ser explicado de uma maneira bastante didática na aula que vai começar agora. Estamos apenas numa apresentação, nada começou ainda. Bom, muito bem. Vamos aqui, então, compartilhar. Anestesia alvo controlada. Target Controlled Infusion. Eu sou o Vinícius Larroca Vieira, TSA e fundador do canal Fenta News. Desde que em 1846, no Salão Oval do Massachusetts General Hospital, William T. Morton, esse fantástico cirurgião dentista, provocou uma manchete no jornal do dia seguinte a esse fatídico 16 de outubro que dizia, abre aspas, a dor posta para dormir. Desde esse incrível dia em que um paciente submetido à inalação de éter, através de um simples dispositivo como mostrado na parte esquerda da tela de vocês, até os dias de hoje, muito se evoluiu na anestesia. Muitos de nós chegamos a trabalhar com vaporizadores universais, vaporizadores de borbulha, na qual nós tínhamos que calcular a concentração dos nossos halogenados a partir de uma régua. Hoje, como mostra na parte direita da imagem de vocês, nós temos os vaporizadores calibrados, como este, exemplificado aí do sevoflurano, onde, mudando o dial e colocando na concentração que a gente deseja, por exemplo, no caso do sevoflurano, uma concentração próxima a 2%, mantém imóvel 50% de uma população a ele exposto após um estímulo de bisturi. É a chamada CAN50, um dado epidemiológico / farmacológico, não é verdade? Pois é, muito mudou. E hoje nós temos até analisadores de gases que nos mostram quanto que entra no paciente e quanto que sai, até o estado de equilíbrio dessa nossa anestesia inalatória, né? Muito se evoluiu em termos de anestesia inalatória. Acontece que, infelizmente, os halogenados possuem algumas limitações, a começar pela hipertermia maligna, essa entidade ligada geneticamente, autossômica, em que nós temos uma alteração do receptor de rianodina, do retículo sarcoplasmático, que toda vez que é ativado, seja pelos halogenados, seja pela succinilcolina, leva a uma liberação maciça de cálcio a ativar processos de apoptose, culminando em febre, aumento da contração muscular, mionecrose com aumento da CK, mioglobinúria, falência de múltiplos órgãos e morte, caso não tenha o dantrolene à mão. Náuseas e vômitos, em segundo lugar, ali como mostra para vocês, não em termos de estatística, tá, gente? Segundo lugar, em termos de apresentação na tela. Infelizmente, o mesmo sevoflurano, o mesmo desflurano, que provoca uma elegante anestesia quando feito em concentrações adequadas num contexto multimodal, se você utilizá-los em concentrações maiores, acima de uma CAN 95, o paciente pode ter uma incidência de náuseas e vômitos inaceitável, dependendo principalmente da especialidade em questão. Imaginem vocês uma anestesia mais baseada em sevoflurano para uma lipoaspiração, e a paciente vomitando o dia inteiro. Isso é absolutamente incompatível com a cirurgia plástica. Poluição do ambiente, né? Nós temos a questão aí da camada de ozônio,
Então, essa exposição crônica pode sim afetar o ambiente. Exposição crônica, a própria equipe que diariamente está ali, dependendo da concentração em partes por milhão no ambiente, os halogenados podem sim causar problemas para os conceitos e ter uma ação teratogênica. E o óxido nitroso pode sim, por uma ação de quelação do cobalto, do átomo de cobalto, da metionina sintetase, prejudicar a formação da vitamina B12 e levar à anemia megaloblástica. A seguir, nós temos aí a questão da cesariana. Infelizmente, os halogenados em concentrações acima de 1 can levam a hipotonia uterina, aumento do sangramento desses pacientes e pode ser catastrófico. Cirurgia torácica, a vasoconstricção hipoxêmica da artéria pulmonar, a manter constante uma relação ventilação-perfusão, toda vez que o pulmão não ventilado mostra-se com uma hipoxemia intraalveolar, ela é alterada pelos halogenados acima de 1 can. Então, nós somos forçados numa cirurgia torácica a utilizar sevoflurano 1%, 1,5%, desflurano 3%, 4%, o que muitas vezes é um desafio, até porque ocorrem vazamentos, não raro, no tubo de Robert Shaw. Então, apesar de termos o controle da concentração desses fármacos, né, através da fração expirada dos mesmos, né, na nossa tela, no monitor de concentração de gases, infelizmente, nem sempre a gente consegue manter uma boa anestesia para a cirurgia torácica, porque você acaba ou dando demais, mitigando, limitando a vasoconstricção hipoxêmica da artéria pulmonar e aumentando o shunt e a hipoxemia, ou dando de menos, correndo o risco do recall, do despertar. Nós sabemos que o BIS, ele é falho, né? Então, se o anestesiologista não dominar muito bem o espectrograma 2D, pode ter problemas. Neuromonitorização. Hoje é uma realidade, nós temos a presença do médico neurologista na sala, que com seus sensores consegue monitorar qualquer nervo da nossa anatomia, não é verdade? E dentro dessa neuromonitorização, os halogenados, principalmente a partir de 1 can, né, meia a 1 can, eles atrapalham bastante a avaliação desses nervos, né? Sabemos que os halogenados têm uma ação direta medular, de relaxamento muscular, prejudica bastante. Uma exceção seria o potencial auditivo, né, em otorrino, porque eles são altamente resistentes, mas ainda assim nós não recomendamos. Em neurocirurgia, principalmente aqueles pacientes em que há uma quebra da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral por um traumatismo crânioencefálico importante, com muito edema, ou um tumor grande, já levando a um efeito de massa com desvio de linha média. Nesses pacientes em que já houve uma quebra da autorregulação, os halogenados, devido ao seu efeito vasodilatador, a partir de meia a 1 can principalmente, eles podem perder para anestesia venosa total também. Em outros casos, em que está tudo bem, em que a cirurgia não tem essa questão da quebra, os halogenados têm uma ação protetora até superior à anestesia venosa total, principalmente aí isoflurano e sevoflurano, pelo pré-condicionamento farmacológico. E, finalmente, a questão da pungência, uma outra limitação dos halogenados, pacientes que têm grande reatividade de vias aéreas. Nós temos aí a população pediátrica, que é um exemplo, né? Nós temos a questão do Ketodex, associação da desmedotemidina com cetamina, mostrando claramente que a incidência de laringoespasmo é menor quando da indução com halogenados, porque mesmo o alotano e o sevoflurano, sendo os dois halogenados com menor pungência e, portanto, viáveis para indução sob máscara, eles têm algum grau de pungência também e, portanto, quando comparados à administração intravenosa de fármacos, produzem mais laringoespasmo. Mas, felizmente, tudo começou a mudar com John Silas Lundy, que no início do século XX introduziu o tiopental associado aos agentes inalatórios. É isso mesmo. Na época utilizava-se inúmeros agentes inalatórios, como por exemplo o éter, e ele foi adicionando tiopental. Nascia aí a anestesia balanceada, anestesia geral balanceada. Essa anestesia geral balanceada, na realidade, hoje é a mais utilizada. Só que o peso do componente venoso aumentou muito. Hoje nós fazemos anestesias gerais balanceadas, ou seja, por que chama balanceada? A gente associa agentes venosos com agentes inalatórios, só que ela é num contexto multimodal.
né? A literatura mostrou o benefício de se associar vários agentes venosos, né, a mitigar todos os seus efeitos colaterais, permitindo que a gente utilize concentrações muito baixas de halogenados a mitigar também os seus efeitos indesejados. Então, nós temos hoje a anestesia balanceada, que é a mais utilizada. Ela consegue atingir com grande sucesso todos os pilares de uma anestesia geral, que são amnésia, hipnose, analgesia. Como consequência dessas três, bloqueio dos reflexos autonômicos. O simpático vai estar mansinho porque o paciente está bem anestesiado, né? Pressão discretamente menor, frequência cardíaca controlada, os olhos com a pupila centralizada, miótico, extremidades morninhas, ausência de secreção e, por último, o relaxamento muscular. Não à toa, por último, porque nem sempre ele é necessário. É isso mesmo. Os mesmos bloqueadores neuromusculares que podem ser fantásticos em situações de via aérea difícil, intubação em sequência rápida por estômago cheio, ou mesmo situações em que você precisa de um relaxamento muscular, como cirurgias videolaparoscópicas complexas, cirurgia de lipo, robótica, podem ser deletérios numa anestesia geral com intubação, numa paciente com excelente stop bang, com uma mastopexia. Lembrem-se que estamos falando da segunda causa de alergia em anestesia. Perdem apenas para os antibióticos, os bloqueadores neuromusculares. Mas, felizmente, né, Landy introduziu, então, essas táticas e técnicas de infusão de fármacos pela via intravenosa, o tiopental, já no início do século XX, e a coisa foi só evoluindo. Hoje nós temos uma verdadeira gama de agentes hipnóticos intravenosos, opioides intravenosos, e que nós podemos administrar de diversas formas. Desde o Dial Flow, que é um dispositivo que a gente coloca em ml hora conectado ao equipo, passando por bombas de infusão, né, que vão forçar o fármaco a entrar de maneira elétrica, né? Ele tem um dispositivo elétrico que vai impulsionar, né, esse líquido para dentro do sistema venoso, até as bombas mais modernas. Alguém poderia dizer assim, eu só faço anestesia com drogas venosas, julgando o propofol e o remifentanil no soro. Gente, dá muito certo também. Só que você tem o problema da gravidade, né? Quando o soro está acabando, vai gerar uma pressão negativa ali. Não é confiável. Então, existem resoluções dentro da nossa legislação que exigem uma bomba de infusão para administração contínua de fármacos. Então, a gente estaria fora da legislação, tá? Então, hoje, nós temos os modernos aparelhos de infusão a alvo controlada, graças ao evoluir da tecnologia, né? Em 1979, nós tivemos aí a primeira demonstração com TCI. Em 1981, o dispositivo Katia já demonstrava grande habilidade em atingir um alvo desejado. E em 1996, no Reino Unido, o primeiro diprofusor, né, o tão popular diprofusor, foi colocado aí no mercado para que a gente possa ter o prazer de utilizá-lo até hoje, né? Hoje nós temos um grande prazer de poder usar esses dispositivos. Deixa eu liberar aqui, que tem alguns mentorandos querendo entrar. Peço perdão aí. Muito bem, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Vamos voltar à nossa apresentação. Então, nós temos hoje o prazer de ter dispositivos que infundem tão bem o Propofol, e tudo começou lá atrás, em 79, 81 e finalmente em 96, no Reino Unido, o primeiro diprofusor. Esses incríveis softwares, esses incríveis microprocessadores conseguem calcular não só a concentração no plasma em microgramas, né, por ml, mas também no sítio de ação chamado biofase ou efeito nos receptores em nanogramas, como também predizer o tempo de despertar desses pacientes.
É a anestesia alvo controlada hoje uma realidade, um sistema de infusão computadorizado que faz justamente isso, como mostra a imagem abaixo. Ele te dá uma concentração no plasma em microgramas por ml, ou no sítio efetor, ou biofase, ou efeito, em nanogramas por ml. Então, hoje, nós temos vários tipos de anestesia geral. A inalatória pura, ela ainda existe em raros casos, né? Por exemplo, não vejo nenhum problema numa criança que aparentemente está sem nenhuma história de gripe nos últimos dias, aparentemente não tem hiperreatividade de vias aéreas, não tem contraindicação aos halogenados, e você induzir apenas com sevoflurano, em concentrações generosas, por exemplo, para uma cirurgia de freio de língua, não vejo nenhum problema, né? Ela trazida pela mãe na sala, mas tornou-se uma anestesia de exceção. Às vezes, uma cirurgia inalatória pura, no paciente que já vem traqueostomizado e vai ser feito um procedimento extremamente rápido e simples, a gente também já aproveita que ele está traqueostomizado, conecta no aparelho, podendo usar até um agente de pungência mais elevada, como o isoflurano, que ele não vai sentir tanto, né? Não vejo problemas também, mas são anestesias de exceção. Temos a balanceada, que, como eu acabei de colocar, é a mais utilizada no mundo e é, sem sombra de dúvidas, a mais eficiente, porque uma balanceada bem utilizada, em termos de eficiência anestésica, ela é imbatível, porque você vai trabalhar com meia can de sevoflurano associado a um contexto multimodal de agentes venosos a produzir um efeito realmente dentro daqueles 5 pilares imbatível. E a anestesia venosa total, né, que naquelas situações que eu já expus atrás, em que os halogenados não são desejados, pode ser utilizada. Ela pode ser feita pela via manual, você fazendo bolos intermitentes, aí você vai ter grande risco de overshooting excessivo, ou seja, dar mais do que precisa. Infusão em bomba de infusão, novamente, você vai estar dentro da legislação agora, né? Porque a legislação não recomenda manual, nem no soro, tá? Nem dial flow, nem em bolos intermitentes, quando você quer manter só com venosa. Ela recomenda uma bomba de infusão, tá? Isso é legislação. Mas você também pode correr o risco de dar menos ou dar mais e acabar tendo muitos efeitos colaterais e uma demora na recuperação desse paciente, até porque todo fármaco anestésico acumula nos compartimentos corpóreos, né? E aí, finalmente chegou o TCI, o Target Controlled Infusion, ou anestesia alvo controlada, onde o alvo não é nada mais, nada menos do que aquela concentração no plasma em microgramas por ml, ou no sítio efetor em nanogramas por ml, que nós conhecemos da literatura, informamos a bomba e ela vai variar a sua velocidade de infusão para manter constante este alvo, ou target em inglês, daí o T do TCI. Quais são as limitações, né, de uma anestesia venosa total, dutiva, né, independente da modalidade que a gente esteja utilizando? A primeira delas é aquilo que os halogenados têm e que a anestesia venosa total não tem. Nós não temos, como no caso dos halogenados, né, um sensor que vai detectar a fração expirada de sevoflurano, por exemplo, mostrando na nossa tela o momento que entrou em equilíbrio a nossa anestesia. Infelizmente, nós não temos sensores que medem a concentração plasmática, por exemplo, de um propofol que você administrou. Então, nós temos que acreditar na matemática, nos modelos matemáticos farmacocinéticos, que são muito bons, mas não são livres de falhas, porque a nossa população é heterogênea, inclusive heterogênea em relação à resposta, do ponto de vista não só farmacocinético, mas farmacodinâmico, né? Então, nós temos também questões com a maneira como nossos receptores vão responder a esses fármacos intravenosos. Número limitado de bombas, no segundo item aí. Infelizmente, a maior parte dos hospitais, pessoal, não tem recursos para ter número de bombas de infusão suficiente, muito menos equipadas com software de TCI. Isso pode atrapalhar o nosso planejamento da nossa anestesia alvo controlada. Acesso venoso. Ao contrário do que acontece numa anestesia balanceada, onde muitas vezes quem está mantendo o paciente inconsciente de fato é, por exemplo, o isoflurano, e nós estamos vendo na nossa tela a capnografia, mostrando que o paciente está entubado direitinho. Se ele está entubado,
A gente sabe que, em princípio, esse halogenado está sendo dado ao paciente. Além disso, o analisador de gases mostrando que, sim, o vaporizador está funcionando. Aquele 2% de sevoflurano, por exemplo, que você está dando, está entrando. E mais que isso, mostra que entrou em equilíbrio, porque a fração expirada do sevoflurano está em 1,8, 1,9, entrando em equilíbrio. Né? Então, nós ficamos muito confortáveis. Na anestesia venosa total, a gente tem que acreditar que o nosso acesso venoso não desconectou, que a torneirinha não está rachada. Inúmeros casos existem de relatos de pacientes que despertaram de uma anestesia venosa total porque estava vazando propofol por uma torneirinha rachada, o acesso venoso ele deslocou, começou a infiltrar e os campos não permitiram que você veja, porque o soro continuou gotejando. Então, sim, é um risco. É muito importante que os acessos venosos sejam muito bem monitorados de tempos em tempos e que você tenha uma veia boa, um acesso venoso bom para a administração de uma anestesia venosa total. Variabilidade na resposta, como eu já coloquei aqui, tanto em termos farmacocinéticos como farmacodinâmicos, eu já falei. Riscos de lembranças intraoperatórias, é isso mesmo. Nós sabemos da literatura que quando trabalhamos com alvo muito próximo de 2, né, do propofol, né, de 2 microgramas por ml de alvo plasmático, há, de maneira exponencial, um aumento do risco de recall, principalmente auditivo. E, infelizmente, a maior parte dos serviços, isso a gente fala com toda certeza, não dispõe do BIS. E mesmo os que dispõem, uma boa parte desses BIS não são equipados do recurso que realmente é confiável, que é o espectrograma 2D, que foi alvo de aulas nossas, que mostra a assinatura de cada droga e mitiga as falhas do BIS, né? Nós sabemos que o BIS pode superestimar a cetamina, como foi demonstrado em outra aula, pode subestimar o valor numérico ali da desmedotemidina, né? Ele não está bem também, muito bem com óxido nitroso, então é importante o espectrograma. Então, uma série de limitações ligadas à própria logística e até à realidade do anestesiologista brasileiro botam em xeque, sim, a anestesia intravenosa sob alguns aspectos. Conceitos importantes. Bom, agora nós vamos entrar numa farmacologia mesmo, tá, gente? Para a gente entender como que administra medicamentos intravenosos, seja por TCI, seja pelo Dialflow, seja com uma bomba de infusão ou em bolo. Biofase. Biofase é o sítio de ação. É o local onde a droga faz efeito. Toda vez que o nosso TCI, tá, seja no modo Marsh ou no modo Schneider, ambos modos trabalham com plasma e efeito, os dois. O Marsh, originalmente, ele trabalhava só com plasma e o Schneider trabalhava só com efeito, mas hoje os dois trabalham com os dois. Nós sabemos que o Schneider é melhor para efeito e sabemos que o Marsh é melhor para plasma. Nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. Mas toda vez que a gente quer trabalhar com efeito, ou seja, a gente quer que a droga, além da droga chegar no plasma, ela chegue rápido no efeito, nós vamos acabar fazendo o que nós chamamos de overshooting. Vamos dar uma dose um pouco maior, e nós vemos isso nos modelos farmacocinéticos do TCI. Tá? KEO. O O é O mesmo, não é zero. A gente chama de zero, mas é KEO. O KEO, essa sigla KEO, que hoje ela foi consagrada como o equilíbrio entre a concentração do plasma e os receptores da biofase, na realidade foi uma consagração de termo, porque originalmente o KEO é de output, outside, ou seja, é a constante de eliminação da droga. Uma vez que chegou na biofase, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela vai ser eliminada. Só que como a biofase, do ponto de vista compartimental, é inexistente, né, por uma equação matemática, aquilo anulou e convencionou-se que o KEO, também chamado de KE0, erroneamente, mas também convencionou-se, é o equilíbrio, é a estérese entre o plasma e a biofase. Isso é muito importante, tá, gente? Daqui a pouquinho nós vamos ver uma aplicação importantíssima do KEO, inclusive para a gente fazer drogas em bolo. T-meio-alfa. O T-meio-alfa é o tempo para que ocorra um decréscimo em 50% da concentração de um fármaco devido à sua distribuição. Isso é muito importante. Esse conceito é importantíssimo. Primeiro, porque ele vai diferir
modelos farmacocinéticos clássicos, mono, bi e tricompartimentais. Segundo, porque assim, quando a gente vai fazer uma curetagem uterina, tá? Você posiciona a paciente, fez lá uns 50 microgramas de fentanil, uns 3 ml de lido, colocou o seu oxigênio e vai fazer uma dose de ataque de tiopental ou vai fazer uma dose de ataque de propofol. Nós observamos que o tempo de despertar em ambas situações é o mesmo, apesar de, notadamente, o propofol ter uma meia-vida de eliminação menor e uma meia-vida contexto sensitiva, que é na infusão contínua, muito menor do que do tiopental. Só que fármacos anestésicos feitos em dose única, como os compartimentos periféricos estão todos vazios, rapidamente há um decaimento do compartimento central, uma diminuição da concentração plasmática, e o paciente desperta tanto com um quanto com o outro. Então é muito importante que vocês gravem isso. Drogas anestésicas feitas em dose única, o grande limitante da sua duração clínica não é o T-meio-beta, não é o fígado e os rins, não é a meia-vida de eliminação, mas a sua simples fuga para espaços corpóreos que estão vazios do mesmo. Então, há uma rápida velocidade de fuga do compartimento central, que é o sangue, para as periferias, e o paciente desperta. T-meio-beta. O T-meio-beta, também chamada de meia-vida de eliminação, é muito confundida com a meia-vida contexto sensitiva, tá? Vamos fazer essa diferenciação de uma vez. Coloquei essa imagem aqui, até para fazer uma analogia, não tem nada a ver com farmacologia, isso tem a ver com exposição à radioatividade. No eixo da abscissa, nós temos o tempo em anos. Observem vocês que a cada 30 anos, a radioatividade diminui metade do que era antes. A mesma ideia, análoga, é aplicada no clássico T-meio-beta, quando você administra fármacos em doses únicas. Então, se eu fiz aqui agora um tiopental, né, se eu falo que a minha vida dele é de 3 minutos, por exemplo, significa que em 3 minutos a concentração plasmática dele vai diminuir, por exemplo, de A para A2, né, de A2 para A4, sempre em 50%. É um decaimento exponencial que nunca toca o eixo da abscissa. Então, o tempo sempre vai ser 3 minutos. Se a meia-vida é 3 minutos, tá? Hipoteticamente, do tiopental, a cada 3 minutos, se estava 12, vai cair para 6, se estava 6, vai cair para 3, se estava 3 microgramas por ml, vai cair para 1,5, né? É um decaimento exponencial. E sempre no mesmo tempo. Vai demorar sempre o mesmo tempo para aquela concentração que estava antes ter um decaimento de 50% sobre o valor que era antes. E como é um decaimento exponencial, onde essa concentração plasmática jamais chega a zero, nós convencionamos que é considerado um fármaco totalmente eliminado aquele que atingiu de 4 a 5 T-meios-beta, que vai estar muito próximo de 100%. Eliminação. Então, como mostra aí, né, no quinto e sexto item, a meia-vida de eliminação para drogas feitas em infusões em tiros únicos, com 4 a 5 meia-vidas, você já interpreta que quase 100% já foi eliminado, porque nunca vai tocar. Já a meia-vida contexto sensitivo, que nós vamos buscar aqui, já a meia-vida contexto sensitivo, né? Nós temos aqui exemplos de hipnóticos e exemplos de opioides, né? No eixo da ordenada, da mesma forma que o T-meio-beta, nós temos a concentração plasmática e o tempo para ocorrer 50% da queda dessa concentração plasmática, só que isso vai variar, observem bem, né? Nós temos a unidade tempo dos dois lados, tanto no eixo da ordenada, vertical, quanto abscissa. Então, à medida que você vai administrando fentanil na unidade do tempo, 10 minutos de infusão, 20 minutos de infusão, 30 minutos de infusão, quem trabalha em terapia intensiva sabe muito bem que pacientes que estão tomando fentanil há alguns dias, você corta o fentanil e ele vai acordar 3 dias depois. Por quê? Olha o gráfico dele como é que é.
Olha o tempo que o fentanil vai demorar para ter uma queda da sua concentração plasmática em 50% após 100 minutos. É diferente do que acontece na T-meio-beta com uma única infusão, né? Então, essa é a grande diferença da T-meio-beta para a meia-vida contexto sensitivo. O tempo para o decaimento de 50% da concentração é fixo lá no T-meio-beta, e o tempo para a queda da mesma concentração quando você faz infusão contínua, ele vai aumentando exponencialmente, dependendo do fármaco, na meia-vida contexto sensitivo. Já fármacos como o remifentanil, devido à grande eficiência das esterases plasmáticas, praticamente é uma paralela ao eixo da abscissa. O tempo praticamente não interfere, tá, no decaimento de 50%. Nós vamos falar sobre isso no final da aula. Tem até um termo para isso, chama soft pharmacology, ou seja, você tem agentes que são tão depuráveis que mesmo no contexto da infusão contínua eles não sofrem alteração, né? Nós temos muito problema em relação ao soft pharmacology, como nós vamos ver no final da aula, com os hipnóticos. Observem que o próprio propofol, né, abaixo aí, ele vai acumulando ao longo do tempo. Ele não é igual ao remifentanil, não é verdade? Olha o tiopental como é que é altamente desfavorável. Então, pesquisas estão sendo feitas para, dentro do conceito de soft pharmacology, termos agentes também com comportamento do remifentanil, só que para hipnóticos, né? Então, vamos voltar aqui aos nossos conceitos farmacológicos. Cinética de primeira ordem. Gente, a cinética de primeira ordem, ela vai ser fundamental para a gente conseguir compreender como é que funciona a distribuição de drogas no nosso organismo, né? Então, toda vez que aparece uma letrinha K entre V1 e V2, V2 e V3, como nós vamos ver daqui a pouquinho, né, um modelo tricompartimental, ela significa que está tendo uma troca entre esses compartimentos. A mesma quantidade de propofol que vai do compartimento central, que é o sangue, para um compartimento outro do organismo, quando eles entram em equilíbrio, vai ser proporcionalmente a mesma quantidade na redistribuição que volta, em percentual, tá? Isso que é cinética de primeira ordem. Não importa a quantidade de propofol que eu dê, tá? Sempre vai ser o mesmo percentual que vai sair do sangue para a periferia e da periferia de volta para o sangue depois de um equilíbrio. É a cinética de primeira ordem. Então, esse percentual de doação e de recepção no contexto do equilíbrio, ele é fixo em percentual. É um conceito matemático, tá? Então, toda vez que vocês observarem, por exemplo, o modelo que é aceito hoje, inclusive, para a confecção do TCI, que é o modelo tricompartimental, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vocês veem essas constantes K12, K21, né? Elas são todas fixas em termos de percentual de doação e o que recebe-se de um compartimento para outro quando ocorre o equilíbrio. Não importa quanto de droga que você dá, não varia esse percentual de doação e de volta, tá? E nós temos os modelos mono, bi e tricompartimental. O modelo monocompartimental, pessoal, aí agora a gente está falando bem de farmacocinética, né? A gente está falando o que o corpo faz com a droga, não o que a droga faz com o corpo, né? Quando a gente fala de farmacodinâmica, que não tem nada a ver com isso aqui, a gente quer saber o comportamento do fármaco lá no receptor. A ligação é reversível? A ligação é irreversível? Ele bloqueia o receptor? Ele tem afinidade? O antagonismo farmacológico existe? Esse receptor está em upregulation, downregulation? O receptor do idoso responde pior, melhor? Isso é farmacodinâmica, efeito. Aqui a gente está falando de farmacocinética. É o que o corpo faz com a droga. Então, esse modelo monocompartimental, ele não leva em conta a redistribuição dos compartimentos. Então, ele é linear. O modelo bicompartimental, que foi o mais importante para a farmacologia básica, ele já leva em conta a redistribuição, né, daquelas constantes K. Então, ele tem uma fase já de distribuição, como vocês podem ver, que cai mais rápido a concentração, e de eliminação abaixo, logo abaixo da fase um pouco mais lenta da distribuição. E o modelo que é aceito hoje é o modelo tricompartimental. Por que ele chama tricompartimental, pessoal? Porque ele tem um compartimento central, tá? E ele vai ter dois compartimentos periféricos, um de equilíbrio rápido e um de equilíbrio lento. Alguém vai falar assim, quem que é o compartimento central, quem que é o de equilíbrio rápido e quem que é o de equilíbrio lento? Esqueçam isso. Isso é um modelo
exclusivamente matemático. Pelo amor de Deus, não confundam o modelo tricompartimental moderno, que é a base do TCI, com o modelo tricompartimental antigo, que foi o modelo perfusional, que a gente falava que o organismo tem 3 compartimentos, órgãos altamente irrigados, como cérebro, coração e rins, moderadamente irrigados, que é o músculo, como mostra aí, e pouco irrigado, que é gordura e ossos. Esse modelo perfusional, ele caiu, ele é um modelo impossível de ser aplicado ao TCI, porque ele envolveria variações interpessoais absurdas, e o modelo aceito hoje, moderno modelo matemático, é esse que está para vocês, tricompartimental, porque ele tem um compartimento central e vai entrar, como mostra à esquerda, em equilíbrio rápido com V2 e como mostra à direita, em equilíbrio lento com V3, tá? Onde K é 0 seria a eliminação, que foi convencionada, como eu mostrei na imagem anterior, com equilíbrio com a biofase, com efeito, tá bom? Então, abaixo aí onde está escrito modelo mono, bi, né, no antepenúltimo e tricompartimental, nós temos o antigo modelo perfusional, que eu acabei de falar, que já caiu, que confunde muito. Tem muita gente que fala de modelo tricompartimental, citando cérebro, coração, não tem nada a ver. O modelo tricompartimental atual é puramente matemático. É puramente matemático. Obviamente que para chegar nessa matemática, eles caíram do cavalo, vamos assim dizer, várias vezes, né? Os cientistas chegaram à conclusão que eles tinham que trabalhar só com fase rápida e fase lenta de equilíbrio, e a partir daí estabeleceram equações. Estérese, esterese e KO, né? Ou seja, é justamente aquele equilíbrio, na penúltima linha aí, entre o compartimento central, entre o plasma e o sítio efetor, né, gente? Então, essa constante, que é uma constante de cinética de primeira ordem, porque ela sempre vai doar e receber o mesmo percentual no estado de equilíbrio, né? Ela vai ser, como mostra a parte superior aí, o equilíbrio entre as concentrações do plasma e da biofase. Olha ela ali embaixo e à direita, falando uma coisa diferente do que eu estou falando. Olha só, lá embaixo e à direita, como mostra no livro do Miller, a antiga KO de outside, ela deriva da ideia que é uma constante de eliminação, que está indo embora do sítio efetor, dos receptores. Só que em termos de volume, capacidade de droga, o sítio dos receptores é tão insignificante que essa K é 0, ela foi, numa equação matemática, eliminada, e hoje, como mostra essa nova imagem acima, ela passou a representar o equilíbrio entre o plasma e a biofase. É a constante de equilíbrio, e não mais de eliminação, tá? De outside, ok? Estou falando isso, gente, porque se vocês ouvirem alguém falando que KO tem a ver com constante de eliminação, tá certo. E se vocês ouvirem alguém falando que KO tem a ver com equilíbrio entre o plasma e o sítio efetor, também tá certo, porque isso derivou de uma equação matemática onde se anulou o KO, porque a capacidade de compartimento dos receptores do sítio efetor é virtual, é insignificante, tá? E, finalmente, vamos falar de volume de distribuição. O volume de distribuição, gente, é igual à massa de droga que você dá dividido pela concentração plasmática resultante, né? Então, se o paciente tem um volume de distribuição muito grande, apesar de você ter dado uma droga igual para X ou Y, quem tem volume de distribuição maior vai ter como resultado final uma concentração plasmática menor da droga, porque tem mais água para diluir, não é? Então, por exemplo, se eu faço 200 miligramas de Propofol num cara de 49 anos igual eu, que tem 90 quilos, e faz os mesmos 200 miligramas de Propofol num idoso que já tem um volume de distribuição menor e que tem 60 quilos, obviamente, a concentração plasmática após esse bolo nele vai ser muito maior do que a minha, né? Então, o volume de distribuição dele vai ser menor, tá? Então, o volume de distribuição é massa da droga dividido pela concentração plasmática. Só que esse volume de distribuição ele vai ser fundamental para a gente calcular a dose que a gente tem que dar, até mesmo na mão, para obter um determinado alvo plasmático. Alguém vai falar, o Vinícius está doido.
professor Vinícius ficou maluco. Que isso? O professor Vinícius está falando que eu tenho como calcular na seringada o mesmo alvo que minha bomba calcula plasmático? Sim, tem sim. Se você souber qual que é o volume de distribuição em litros, você tem como calcular um alvo. Por exemplo, se eu quero dar um alvo de 5 microgramas por ml plasmático de Propofol, basta eu multiplicar isso pelo volume de distribuição que eu vou ter na dose. É só você mexer na equação. Dose, que é o numerador, você joga o denominador para lá, que é a concentração, vai ser igual o volume de distribuição vezes a concentração plasmática. Eu sei que concentração plasmática eu quero, porque eu conheço o alvo do Propofol. Então, por exemplo, se eu quero um alvo grande, de 5, e eu sei qual que é o meu volume de distribuição, basta multiplicar um pelo outro que eu vou ter em miligramas a massa. Olha que incrível, tá? É isso mesmo, isso é possível, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar agora para vocês. Então, como que a gente utiliza? A gente utiliza da seguinte maneira. A gente pega o volume de distribuição e multiplica pelo alvo. Já a dose de manutenção exigiria equações muito sofisticadas, aí não tem jeito. Aí a gente tem que apelar para o TCI mesmo. Ah, Vinícius, que legal. Então, o volume de distribuição está ali, né? Ó, volume de distribuição do Propofol, 10, entre 2 e 10 litros. Vamos pegar que é 5 litros por quilo. Você tem 90 quilos, 450. Ah, que legal. 450. Você quer um alvo. Você quer um alvo de 5? 450 vezes 5, você vai fazer uma dose de ataque de 2.000, mais de 2.000 miligramas? Óbvio que não, né, gente? É aí que eu quero conversar com vocês. O volume de distribuição não é uma grandeza fixa. É isso mesmo. O volume de distribuição, pessoal, ele vai alterar de acordo com a distribuição da droga. Então, como esse gráfico mostra, respeitando o modelo tricompartimental, nós vamos ter uma fase rápida de distribuição e uma lenta e uma intermediária. No caminho desse decaimento, vocês concordam comigo que em algum momento essa droga vai conseguir chegar na biofase? Né? É o que a gente chama de tempo de equilíbrio entre as concentrações plasmáticas na biofase máxima, pico de ação máxima. É o T-meio-KO vezes 4. É o momento em que o efeito no receptor logo após a sua injeção foi o máximo. E esse efeito está grande no receptor, mas no plasma, isso que eu quero que vocês prestem atenção, ele já está decaindo, que já está equilibrando. Então, lembra da equação do volume de distribuição? O volume de distribuição, cadê ele aqui? Deixa eu achar ele. Deixa eu achar o volume de distribuição aqui para vocês. Volume de distribuição não é a massa que você vai fazer de droga dividido pela concentração plasmática? Achei. Olha aí embaixo. Volume de distribuição não é a dose dividido pela concentração plasmática? Se no momento em que aquele K é máximo, ou seja, o efeito máximo, representa um momento que a concentração plasmática ainda está começando a cair, já está começando a cair, né? Significa que esse volume de distribuição, ele não vai ser tão grande, porque o volume de distribuição clássico nosso, que a gente vê nas tabelas, ele já é no estado de equilíbrio total. Então, é um volume de distribuição muito grande, porque a concentração já está muito baixinha. No momento do efeito máximo, ele está decaindo no plasma, mas não decaiu tanto. Então, a concentração no denominador está alta ainda. Então, um volume de distribuição de um paciente de 70 quilos não vai ser de 2 a 10 para o Propofol, como mostra aquela tabela, que é no estado de equilíbrio. Vai ser de apenas cerca de 36 litros, tá, gente? Isso são dados que a gente tem na literatura, que está lá na tabela, porque corresponde a um volume de distribuição chamado aparente naquele momento da curva, tá? Olha aí, naquele momento da curva, essa imagem mostra muito bem isso. Então, na parte à esquerda, onde está escrito pico de efeito, tá? É quando você já tem um início do decréscimo da concentração. Mas ele não caiu tanto como mostra lá no fim, no equilíbrio. Ok? Pois bem. Então, se eu quiser calcular quanto que eu tenho que fazer, por exemplo, num paciente de 70 quilos, tá?
Aí, se eu quiser fazer manualmente, quanto que eu tenho que administrar num paciente de 70 quilos de Propofol para obter um alvo de 5, basta multiplicar o alvo, 5, vezes 36, que vai ser mais ou menos um paciente médio de 70 quilos, vocês podem até gravar isso, tá? O volume de distribuição. E vai dar quanto? 180 miligramas, que é exatamente o que a gente faz, né, gente? Exatamente o que a gente faz. Um paciente saudável de 70 quilos, 18 ml de Propofol não é nada demais, né? É isso. Bom, voltando aos nossos conceitos farmacológicos, nós finalizamos os conceitos farmacológicos, tá, gente? Então, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Não, falei tudo. Então, tem várias formas de você administrar esse seu fármaco. Na mão, você pode usar o Dial Flow, que, como eu falei, né, é um dispositivo que vai te dar em ml hora. Você pode usar uma bomba de deslocamento positivo em ml horas, em microgramas quilo minuto. Só que ambas técnicas, né, no caso, a técnica do lado esquerdo, né, ao lado de Sorofol, essa mania de jogar Propofol no soro, é condenada pela legislação, e a técnica do lado direito, que são as nossas bombas clássicas, que ficam nos quartos, né, em ml hora, em micrograma quilo minuto fixo, que são as bombas de deslocamento positivo, estão dentro da legislação, só que elas não são tão eficazes quanto o TCI, porque elas podem dar overshootings exagerados, mais do que o paciente precisa, pode aumentar efeitos colaterais por dar mais e demorar mais na recuperação. Felizmente, nós temos hoje as modernas bombas TCI, de Target Controlled Infusion, ou infusão-alvo controlada, onde, através dos seus softwares, elas conseguem fornecer, seja no plasma ou no sítio efetor, concentrações adequadas, né? Então, nós temos aí o modelo Marsh e o Schneider, que tem algumas diferenças entre eles. O modelo Schneider, como é colocado à direita da tela de vocês, ele é um efeito que não é muito bom, pessoal, para alvo em plasma, porque ele tem um volume central, ele tem um volume de distribuição, ele tem um compartimento central muito pequeno para grande parte da população. Então, se você for trabalhar com função plasma no modelo Schneider, você vai acabar dando menos droga do que o paciente precisa, tá? Já o modelo Marsh, ele tem um V1, um compartimento central maior do que o do Schneider, tá? Porque ele vai ser baseado mais no peso, então você vai ter uma concentração plasmática mais fidedigna. Se você for trabalhar com alvo, concentração na biofase, em nanogramas, com o modelo Marsh, não é muito aconselhado, porque ele dá um overshooting, aquele gás a mais para chegar na periferia, maior do que o Schneider. Então, ele pode fazer hipotensão, pode fazer isquemia coronariana em pacientes limítrofes, em pacientes frágeis. Já o modelo Schneider, por ser altamente específico e individualizado, não que ele seja melhor que o Marsh, ele trabalha com mais variáveis, ele acaba dando o overshooting perfeito, mais próximo da perfeição, quando você quer dar aquela dose a mais para chegar no sítio efetor, e com isso causa menos hipotensão quando usando o modo na biofase, modo efeito em nanogramas, ele é melhor do que o Marsh. Em pacientes saudáveis, em pacientes jovens, não há diferença do Marsh para o Schneider. Você pode usar qualquer um dos dois, lembrando sempre que, se for usar o Marsh, opte pelo plasma. Se for usar o Schneider, opte pelo efeito. E qual é o futuro? Qual é o futuro da infusão-alvo controlada? É justamente buscar aquilo que eu falei no início da aula, que os nossos halogenados já têm. Quando você utiliza um sevoflurano, você consegue ver lá a concentração, né, exalada. Só que esse modelo em alça fechada, que é o que a gente chama, que está buscando isso, com os agentes intravenosos, não adiantaria a gente usar apenas um monitor a medir a concentração plasmática, que nem existe nem é usado.
Por quê? Lembra que eu falei com vocês que existem variações muito profundas na população, até mesmo em termos farmacodinâmicos, como o receptor, a biofase vai responder? Então não adiantaria nem eu saber quanto é que está realmente a minha concentração plasmática através de um sensor, posto que essa concentração plasmática, mesmo medida hipoteticamente por uma máquina, vai produzir respostas no bis, na frequência cardíaca, na pressão arterial, muito variadas de pacientes para pacientes, porque os receptores GABAérgicos, NMDA, alfa-2, para respectivamente desmedotemidina, cetamina e GABAérgicos como propofol e tiopental, respondem de formas diferentes em termos de idade, doenças e populações. Então, o que os cientistas fizeram? Eles estão pegando a própria monitorização, ou seja, o que nós enxergamos após o receptor ser ativado, ou bloqueado, ou mitigado, ou modulado por esses anestésicos venosos, e julgando numa inteligência artificial a controlar o nosso TCI, mudando de efeito para plasma, mudando o alvo de acordo com as respostas do espectrograma 2D, do BIS, da pressão arterial e da frequência cardíaca. É a inteligência artificial fazendo em alça fechada, como mostra a imagem, olha. Então, a gente tem aqui embaixo a nossa bomba, que fez um efeito no cérebro. Aí que entra o computador, que vai ser o sensor do eletroencefalograma, pressão arterial, saturação. Ele vai julgar numa inteligência artificial, que é um algoritmo que vai controlar de volta a bomba, por isso que se chama em alça fechada, a mudar, seja de Schneider para Marsh, por exemplo, ou mudar o alvo para manter constante a nossa anestesia. Essa é a tendência atual que está em estudo e nós certamente iremos lidar com isso. Novamente, a imagem falando do modelo em alça fechado, closed loop, só que agora com mais ilustrações. E o término do efeito, para terminar também a nossa aula, que chega agora ao final. Infelizmente, está sendo um prazer para mim bater esse papo com vocês. Nós temos a meia-vida de eliminação, que é o tempo fixo, que eu já falei, e a meia-vida com texto sensitivo, que o tempo vai ficando cada vez maior, né? Nós já falamos sobre isso. Problemas existem principalmente em relação aos hipnóticos. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão buscando, no conceito de soft pharmacology, drogas que têm o mesmo comportamento do remifentanil lá nos opioides, né? Que praticamente o remifentanil, como mostra a imagem aí, ele não altera o seu comportamento ao longo da infusão. Eles estão buscando no conceito de soft pharmacology o mesmo para hipnóticos, porque infelizmente, como mostra aí, em hipnóticos nós não temos uma droga tão boa quanto o remifentanil, né? Então, análogos do etomidato, são drogas derivadas do etomidato que não tem tanto efeito na suprarrenal e tem um modelo farmacocinético muito favorável, são eliminados rapidamente. O remimazolam, tá? E um outro agonista GABAérgico também, o AZD3043. Então, aqui nós temos o bifavo, que é o remimazolam, e essa imagem mostrando experimentos com AZD3043, né? Observem o tempo para caminhar e o tempo para recuperação do comportamento em relação ao propofol, muito menor na unidade de tempo. Pessoal, é um caminho sem volta. A tecnologia, né? Aplicada à farmacologia e à anestesiologia. É um caminho absolutamente sem volta. Nós estamos num mundo em que a inteligência artificial, como nós mostramos no termo dessa aula, no modelo em alça fechada, vai invadir tudo, e não significa que nós vamos perder o nosso espaço. Pelo contrário, né? Estudos mostram que a inteligência artificial só vai ser um perigo quando nós tivermos robôs que têm uma inteligência superior à nossa, e mais que isso, eles consigam produzir novos robôs também com inteligência superior a nós. É nesse momento que aí a gente pode perder o controle, né? Fazendo uma analogia até com o Exterminador do Futuro, pode sim acontecer alguma coisa nesse sentido, tá? Mas, no momento, a inteligência artificial ela é muito bem-vinda, e nós terminamos essa aula falando dela. Ela vai chegar também na infusão alvo controlada, e nós terminamos esse agradável bate-papo sobre anestesia alvo controlada. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês.
Vinícius, bom dia. Posso fazer uma pergunta?